ansiedade e os hormônios. Como é que essa dupla aí interage, né? Todos nós somos regidos, governados, toda a química que se processa dentro de nós tem a base nisso que é chamado hormônio. O médico, o maior especialista disso, se chama endocrinologista. Os hormônios eles estão durante o dia, durante a noite, tem hormônios específicos para coisas específicas, inclusive para a ansiedade. A ansiedade também é regida por um hormônio e é chamado adrenalina, o famoso hormônio do estresse, da luta ou fuga. E no caso da ansiedade enquanto transtorno, isso perdura para além da conta, né? Já acabou a situação, já acabou o fator estressante, mas ainda assim o meu corpo fica reagindo como se aquilo não tivesse tido fim ainda. A mente ela vai repetindo algumas histórias, fazendo que esse hormônio continue circulando na sua corrente sanguínea. E a gente sabe, né, que para nós nos tornarmos mulheres, a gente também teve uma história hormonal aí, são os hormônios femininos. E a gente aprende, inclusive, no ensino fundamental. E os meninos se tornarem homens também precisam dos hormônios masculinos. As mulheres na idade fértil, que a gente fala, né, a idade que pode conceber, engravidar, que vai mais ou menos dos 12 até os 52 anos, né, então são praticamente 40 anos, elas passam todos os meses por ciclo hormonais, que é tanto da ovulação, que prepara o nosso corpo para receber um feto, como na menstruação, quando há um descarte, né? Como se fosse uma reciclagem. O corpo ele elimina aquilo tudo que ele se preparou no útero para receber aquele óvulo já fecundado. Então, a ovulação ela faz a preparação do corpo e a menstruação é um descarte daquilo, né? Não vai ser usado porque não teve gravidez. Então, o corpo elimina isso através da menstruação, que é o sangue do endométrio. Bom, por isso que, né, a gente sabe que se a gente dosa os hormônios da mulher dia a dia, a cada dia ela vai encontrar uma dosagem diferente do outro dia. Por isso que é tão complicado para as pessoas, né, que não são do mesmo gênero que nós, né, mulheres, são os homens, entender como que a gente processa as coisas. Porque um dia uma resposta pode ser ok, no outro dia, que às vezes você já pode estar entrando dentro do ciclo, né, da pré-menstruação, você pode ver aquilo com maus olhos. E aí o homem diz, eu nunca entendo, né, qual a resposta para dar, porque realmente depende do hormônio. O hormônio ele influencia inclusive no nosso humor, né? Tanto é que a ansiedade tem a ver com o hormônio também. Então tudo isso é um sistema absolutamente interligado, e quando a gente estuda isso, a gente entende a perfeição dos mecanismos. Então, embora os hormônios atuem separadamente, mas de alguma forma eles estão sempre interligados, um puxa o outro, um desemboca no outro, né? E a questão do ciclo menstrual, né? Ela é regida por dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. Progesterona, como o próprio nome diz, é progestação, né? É o hormônio da pessoa gestante, a progesterona. E o estrogênio é o que faz a ovulação. Então, na TPM, né, na tensão pré-menstrual, a gente sabe que a pessoa está com progesterona em alta e estrogênio em baixo. Isso é a principal característica. E isso traz uma série de consequências que a gente... Então, o que a gente está dizendo é o seguinte: situações estressantes impactam a questão de como a gente vai tá processando o nosso ciclo menstrual, né? Então, as emoções, elas têm uma influência direta na questão hormonal, em como a gente vai processar tudo aquilo, né? A gente altera a química do nosso corpo a partir de estados emocionais, né? E a química do nosso corpo é basicamente hormonal. Então, diante do estresse, a menstruação pode ser suprimida, isso é, não tem mais menstruação, e você vai examinar todas as glândulas, tal, tá tudo ok, não tem nada fisicamente, mas tem emocionalmente. Você sofreu uma situação traumática e simplesmente uma das suas válvulas de escape foi a questão, né, da menstruação. Como ela pode ser também adiada, quer dizer, quando a menstruação atrasa, ou ainda quando ela adianta.
Então, os estresses, eles têm um impacto total no nosso ciclo menstrual. Essa é a primeira coisa importante da gente saber. Como que eles descobriram isso, né, na prática? Durante o período de guerra, eles verificaram que muitas mulheres, aos homens saírem de casa, simplesmente pararam de menstruar. Né? É incrível isso. E, feitos os exames, estava tudo ok. Os homens regressaram, né, das guerras e elas voltaram a menstruar. Então, é tudo muito perfeito nesse sentido, né? De alguma forma, eu não tinha como, né, diante da guerra, sem marido, precisar menstruar porque eu não vou engravidar mesmo, né? Além da situação De estresse, né? exatamente, de um super estresse vindo, o que que vai acontecer, né? Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar viúva? Como eu vou dar conta disso tudo, né? Que elas ficaram sozinhas. Então, os estresses crônicos, né? Esses processos de ansiedade elevados, transtorno de ansiedade generalizada, que é TAG, as crises de ansiedade, especialmente quando vem de pânico e tudo mais, elas têm um impacto profundo no ciclo hormonal. Elas fazem com que a adrenalina, né, as crises, a ansiedade, ela já deixa a adrenalina em alta. Então você vive com o seu sistema circulatório mais voltado para a periferia do que até para as glândulas e todas as vísceras. E isso impacta. Então, de alguma maneira, você piora a sua tensão com relação à adrenalina, né? É um hormônio que ele é um hormônio de luta ou fuga, então é um hormônio que